Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Anderson aqui. Gente, hoje eu gostaria de falar com vocês aqui, comentar, né, melhor dizendo, acerca do ocorrido ali que teve entre youtuber Felipe Neto, né, youtuber entre aspas, um cara extremamente hipócrita pra caralho, o cara tem uma hipocrisia tamanho do mundo, né, quem conhece Felipe Neto, o cara tem o seu público ali majoritariamente infantil, né, enfim, quem conhece Felipe Neto sabe o tamanho da hipocrisia. Acho muito difícil que alguns de vocês não conheçam, né? Mas se não conhecem, dê um Google rápido aí, ou veja até uns vídeos no YouTube, que você vai ver o tamanho da hipocrisia, né? O cara que muda o discurso, né? Conforme lhe agrada, conforme lhe convém, né? Conforme lhe beneficie mais. O discurso que for beneficiar mais é o que o Felipe Neto vai abraçar, né? Não só ele, como outras porradas de pessoas hipócritas aí, né? Pois bem, voltando ao assunto aqui, eu vou comentar o que ocorreu entre Felipe Neto e o deputado federal Arthur Lira, né? O presidente da Câmara dos Deputados, cara também que já foi envolvido aí com violência doméstica acusado, né, pela sua ex-esposa, um cara que enfim, virou conservador, né? Virou bolsonarista conservador, enfim. É outro também que é político, que nada conforme a maré, né? Enfim. São dois caras que, infelizmente, não existe muitas coisas positivas a se dizer. Pois bem, vamos ao fato. Felipe Neto comentando sobre política e tal, como ele sempre faz, né? Quer ser entendedor de política, entendedor de lei, de artigo, enfim. Cada um que entende de política, mas na verdade fala uma porrada de asneira, né? Fala, depois muda de opinião, típico, como um típico político sem caráter, né? Que fala uma coisa, depois muda o discurso, enfim. E ele falando ali sobre política, ele citou o nome do Arthur Lira lá, né? Do deputado Arthur Lira, e falou que Arthur Lira era né? Como vocês sabem, né? Vocês que acompanham um pouco de política ou até já viram, sabe que os deputados, né? Aqueles reis, eles costumam se tratar com excelentíssimo, né? Blá blá blá, enfim, toda essa balela, né, que eles falam lá, um com o outro, enfim. E em ironia a isso, o Felipe Neto chamou o Arthur Lira de excrementíssimo, né? Se referindo ao Arthur Lira como se fosse um excremento, né? Enfim, excremento vocês sabem o que são, o que é, né? Eu não vou aqui entrar em detalhe. E chamou, em vez de chamar o Arthur Lira de excelentíssimo, chamou de excrementíssimo. E com isso o Arthur Lira ficou puto da vida, ficou revoltado, né? E mandou chamar a polícia pro Felipe Neto, né? O Felipe Neto ali teve que se retratar, né? E pedir desculpa como covarde que é. Não é a primeira vez que ele pede desculpa, né? Quando ele vê que as coisas estão dando errado para ele. Foi lá pedir desculpa ao Arthur Lira, disse que era só uma brincadeirinha, né? Disse que ele não tava falando sério. Pois bem, cara, e a gente fica observando, né, o Felipe, não que, obviamente, que por mais hipócrita ou mau caráter que o Felipe Neto seja, jamais a gente vai desejar a prisão ou algo mal, algo negativo para alguém, né? Porque nós temos que sempre estar do lado da liberdade, porque é a nossa maior virtude enquanto país, enquanto nação. Pois bem, mas eu acho engraçado, cara, que um censurador, né, ele fica extremamente desconfortável quando está sendo censurado. Felipe Neto, todo mundo sabe aí, cara, que é um cara extremamente censurador, né, um cara que já pediu anos e mais anos de cadeia a outros youtubers por falar algo sobre ele, né, um exemplo que ele pediu cadeia foi pro Nando Moura, né, o YouTube Nando Moura, que falou que ele estava vendendo cassino ilegal para o seu público majoritariamente infantil. Isso é um fato, né? O público de Felipe Neto é majoritariamente infantil. E aí, cara, é só você dar uma pesquisada aí. Existe fotos dele com a Blaze, né? Com aquela casa de apostas, divulgando a Blaze, sendo garoto propaganda da Blaze. Porra, o cara não somente falou a verdade. E por conta disso, o Felipe Neto pediu anos e mais anos de prisão pro Nando Moura, para outros youtubers, ou seja, inclusive ele queria ali estar na frente de um projeto de lei, né, que os deputados de esquerda, enfim, até alguns de centro, alguns que se dizem de direita, ele
estavam querendo criar uma lei para fiscalizar, em outras palavras, não vou aqui entrar em detalhes técnicos, mas eu vou falar aqui em uma linguagem nua e crua para que a gente possa entender. Para fiscalizar a internet, e o Felipe Neto que iria encabeçar esse projeto. Agora imagine só, cara, Felipe Neto fiscalizando, né, o que é liberdade de expressão e o que é crime. Cara, imagina a porrada de censura que ia rolar, né, dentro do YouTube e na internet. Então, como eu tô falando, não que a gente venha desejar prisão para ninguém, até porque o Arthur Lira também, na minha opinião, foi uma coisa extremamente assim, foi um censurador porque quis violar o direito de expressão do Felipe Neto e quis ali até que o cara fosse preso, né? Mas enfim, é questão de opinião. Porém, eu fiquei observando, cara, como o Felipe Neto, né, ele ficou ali com medinho, mas pra censurar os outros, pra perseguir os outros, ele, né, é corajoso, tem aquela coragem, né, tem aquele desejo de censurar, mas quando ele é censurado, né, chorou ali, pediu desculpa. Então é uma coisa extremamente, né, cara, não é novidade vindo do Felipe Neto, como eu já falei aqui, o cara já voltou atrás das suas opiniões 1 bilhão de vezes, né? Obviamente que a gente, quando vai crescendo, vai amadurecendo, né? A gente muda de opinião em algumas coisas nas nossas vidas. Mas se você for olhar o Felipe Neto, cara, ele não é questão de mudar de opinião, a questão dele ali é uma questão de hipocrisia. Porque você vê que o cara muda de discurso conforme lhe convém. Não é porque ele amadureceu e viu que aquilo estava errado, não. Muitas coisas que ele de fato falou, né, naquele momento, ele pensa até hoje, porém ele teve que mudar o discurso para melhor se adaptar, para encher o bolso de grana, para abraçar ali as celebridades, né, a galera da política de esquerda, os artistas, enfim. Então, cara, é uma vergonha, né? Obviamente que é revoltante essa questão de censura. A gente sabe que o nosso país está passando por um momento bastante delicado no que se diz respeito à liberdade de expressão. Porém, muito disso, como eu sempre falo aqui no canal, quem vê outros vídeos aqui vai confirmar isso, né? Porém, não é novidade, né? Que tudo isso vem acontecendo por conta dos atos que os bolsonaristas imbecis fizeram, né? Guiado por outro idiota, por outro imbecil, que é o Bolsonaro e a sua trupe. Essa galera incentivou o povo a fazer aquela barbaridade, né? Que o povo fez de invadir o Congresso. Não é desse jeito que se luta contra a injustiça, contra a corrupção, né, contra coisas ilegais. Existe, por mais que a justiça do Brasil seja lenta, né, mas para impeachment de ministro, né, para impeachment de presidente, para cassação de mandato de político, existe um procedimento a ser seguido, né? E se o povo quiser que algo mude, tem que seguir esse procedimento, tem que seguir essa legislação. Então, os idiotas foram persuadidos, foram para frente dos quartéis, foram lá no Congresso Nacional, quebraram tudo, e com isso deram autoridade ainda mais àqueles que eles chamam de censuradores, né? Esses estavam tão somente esperando justamente esse tipo de atitude para que pudesse censurar ainda mais, para que pudesse apertar ainda mais a liberdade do povo brasileiro. Então, foi, como a gente fala aqui no Nordeste, ganhou ali o prato e o queijo, né? Os ditos censuradores do Brasil. Então eles tiveram um presente de mão beijada para censurar, para fazer leis abusivas, enfim. Então, cara, infelizmente, o povo só serve de bucha de canhão, né? Só serve de massa de manobra para que esses idiotas, para que esses políticos corruptos, né, venham mamar ainda mais. Então, sobre o Bolsonaro aqui, você já sabe a minha opinião sobre Lula. Para mim são farinha do mesmo saco, como eu sempre falo aqui. São ambos farinha do mesmo saco. É a mesma merda, tanto um como o outro. E, cara, a gente fica no meio disso, né? Como eu sempre falo aqui, a gente que fica no meio desse sofrimento, dessa injustiça e dessa corrupção. Tudo por conta da idolatria e da ignorância que o povo brasileiro tem quando diz respeito à política, né? Então é lamentável, é triste. Peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, me ajude a crescer aqui para que a gente possa crescer junto, né, para que a gente possa ter cada dia mais vez e voz aqui dentro do YouTube. Cada dia mais está ficando complicado, é difícil a gente crescer dentro da plataforma, mas temos que ter esperança, né, que um dia nosso país ele pode melhorar.
pode de fato evoluir para algo melhor. Forte abraço, Deus abençoe a todos.